gente tem aqui aquele mesmo motor, né, de 12 terminais. Estão todos com a marcação isolada, sem poder identificar, sem identificação nenhuma. Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui vai ser identificar as bobinas, né? Identificar as bobinas uma a uma. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora, é achar as bobinas do motor. O motor está sem identificação, está sem polaridade, vamos achar as bobinas. A gente vai usar aquele método da continuidade, né? Pegar um amperímetro e vamos bater continuidade até achar a bobina. Vamos batendo até achar o pá dela. Então aqui achamos o primeiro pá, achamos a primeira bobina. A gente vai identificar aqui e vai anilhar ela. E a gente vai fazer isso, o mesmo procedimento a gente vai fazer para todas as outras bobinas, né? Achar as bobinas, correto? Então vamos lá, fomos seguindo o procedimento, né? Identificamos a bobina, identificamos a bobina uma a uma. Então agora o que a gente faz? A gente numera elas, né? Paliativamente. Aqui a gente chamou de bobina número 1, número 2. Aqui é a bobina número 3, bobina número 4, bobina número 5 e bobina número 6. Então agora a gente vai fazer o procedimento para achar, né, as bobinas pares, como foi falado lá na teoria anteriormente. Então vamos lá, a gente escolheu aqui essa bobina que a gente marcou como número 1. E o primeiro passo vai ser feito igual foi feito na teoria. A gente vai aplicar uma tensão ali de 127 volts com uma lâmpada em série como tá. E vamos anotar as tensões que vai dar em todas as outras bobinas. A bobina que der menor tensão vai ser par dessa bobina número 1 que a gente está aplicando a tensão. Então aplicamos a tensão lá na bobina número 1, vamos anotar as tensões de saída nas outras bobinas. Bobina número 2. 1.139. A gente vai anotar na bobina número 3. Aqui. Bobina número 3. Tá marcando 1.040. Bobina número 4. Zero 0.825. Tensão induzida agora na bobina número 5. 0.28.8. Agora vamos medir na bobina de número 6. 1.001. Lembrando que aqui a gente está usando um fluke, que a tensão induzida a gente está conseguindo medir em milivolt. Então galera, aqui está as anotações, aplicando tensão de 127 na bobina número 1. A gente tem as tensões que deu aqui de saída, ó. Bobina número 2, bobina número 3, 4, 5 e 6. Então foi observado que a menor tensão foi na bobina de número 5. Então, obviamente, bobina 1 e 5 são as bobinas pares. Então, galera, a gente já descobriu que a bobina número 1 e a bobina número 5 são pares. Então, a gente já separa elas, identifica elas, né? Deixa elas separadas e a gente vai fazer o mesmo procedimento com as demais bobinas. Vamos embora. Agora a gente está alimentando a tensão lá na bobina número 2. Mesmo sabendo que a bobina de número 1... que a bobina de número 1 e a número 5 são pares, a gente vai tirar a tensão delas também para estar tirando a prova real sempre. Então vamos lá. Olhar aqui a tensão na bobina de número 1. Está dando agora 1.159.
Vamos agora para a bobina de número 3. Vamos ver a tensão que está dando na número 3. 1.122. Agora a gente vai anotar a tensão de saída da bobina número 4. Bobina número 4 está dando 1.017. Vamos olhar agora a tensão de saída na bobina número 5. 0.905. E agora a gente vai medir a tensão de saída na bobina número 6. Tá dando 0.28.0. Bacana? Então, galera, como foi dito na teoria, até agora tá batendo com a prática, né? Na primeira situação a gente alimentou a bobina número 1 e a gente obteve o resultado da bobina número 5 como par. Então, obviamente, nem a bobina número 1 nem a bobina número 5 podia ser par da bobina número 2. Aplicando a tensão na bobina número 2, a gente obteve a bobina número 6 como par. Então, obviamente, as outras bobinas que faltam são a bobina número 3 e a bobina número 4. Então, obviamente, a bobina número 3 e 4 são bobinas pares, mas a gente vai tirar a prova real agora. A gente vai alimentar uma tensão na bobina número 3 e nem a bobina número 1, nem a bobina número 5, nem a bobina número 2, nem a bobina número 6 pode ser par da bobina número 3. Apenas a bobina número 4 deve bater como par da bobina número 3. Então a gente vai fazer o teste agora. Vamos lá. Agora aplicando a tensão aqui, ó, dá para identificar legal. Na bobina de número 3, a gente vai medir as tensões de saída nas outras bobinas. Então vamos lá. Bobina de número 1 tá dando 1.117. Bobina de número 2 tá dando 1.312. 1.312. Bobina de número 4. Bobina de número 4 tá dando 0.27.4. Bobina de número 5 tá dando 0.655. E agora a gente vai tirar aqui na bobina de número 6. Bobina de número 6 tá dando 0.965. Então, galera, como foi dito, a bobina número 3 e a bobina número 4, obviamente elas seriam bobinas pares, e foi o que bateu. Deu para analisar que a bobina que deu menor tensão foi aqui a bobina de número 4, 0.27. Então, alimentando a bobina número 3, a bobina número 4 teve a menor tensão. Então, 3 e 4 são bobinas pares. Aqui em cima, alimentando a bobina número 2, a bobina que teve menor tensão foi a bobina número 6. Então, 2 e 6 são pares. E aqui em cima, alimentando a bobina número 1, a que deu menor tensão foi a bobina número 5. Então, a bobina número 1 e a bobina número 5 são pares. Deu para ver, galera, que tirando a prova real, elas batem certinho. Então, eu fiz aqui um desenho só para exemplificar. Nessa marcação que a gente fez, lembrando que a gente marcou o motor, né, as bobinas, e a gente escolheu elas aleatoriamente, é como se no motor a bobina número 1 e a número 5 tivessem paralelas, a bobina número 2 e número 6 em paralelo, e a bobina número 3 e a bobina número 4 em paralelo. Então agora, encontrando a bobina par, que foi o que a gente acabou de fazer, o próximo passo agora é a gente polarizar, para a gente saber qual lado é o certo, para aí poder começar com as numerações e marcações do motor para a gente polarizar. Então, galera, repassando, a gente já viu que 1 e 5 nesse motor se tornou bobina par, 2 e 6 se tornaram bobina par e 3 e 5 se tornaram bobina par.
Só que a gente não pode esquecer destes números aqui de referência, né? Bobina pá de 1 e 4 sempre vai ser 7 e 10. Bobina pá de 9 e 12 vai ser 6 e 3. E bobina pá de 5 e 2 vai ser 8 e 11. Esses números a gente tem que ter ciência, entendeu? Obviamente, a gente podia ter colocado esse 1 e 4 no lugar da bobina 2, mas ficaria 1 e 4 aqui e 7 e 10 aqui, e 2 e 5 em cima, 8 e 11 aqui. É só um desenho esporádico, mas só pra gente entender que se bobina 1 e 5 são pares, a gente vai ter que ter a referência de 1 e 4, 7 e 10. Então, galera, voltando naquele desenho de início, a gente sabe que as bobinas pá já tem essas numerações de referência, né? Pá de 1 e 4 vai ser 7 e 10, pá de 2 e 5 vai ser 8 e 11 e pá de 6 e 3 vai ser 9 e 12. Então, se a gente tem aqui, ó, 1 e 5 como bobinas pares, a gente já pode pegar esses números como referência. 2 e 6 são bobinas pares, a gente pode pegar esses números como referência. 3 e 6 são bobinas pares, a gente pode pegar esses números como referência. Bacana? Então, galera, aqui a gente chegou no momento que a gente vai precisar de um pouquinho de atenção, né? Porque a gente aqui vai precisar de uma bateria de 12 volts, né? Um amperímetro, né? Analógico, não pode ser digital, porque a gente vai fazer o que agora aqui? A gente vai aplicar uma tensão contínua na bobina e vai medir a corrente de saída da bobina pá dela. E a gente vai estar analisando o sentido da corrente. A ideia é a gente colocar o sentido da corrente de todas as bobinas na mesma direção, para o campo magnético estar na mesma direção para poder fazer o motor girar corretamente. Lembrando que a escala do amperímetro tem que ser a menor escala possível. Então, assim, depois eu vou estar colocando escrito o passo a passo de como isso tudo foi feito, mas aqui a gente vai para a prática. Então, a gente tem aqui a bobina número 1 e a bobina número 5, que são pares, né? Então, se elas são pares, lembrando do nosso desenho, eu vou pegar a bobina número 1 e vou colocar 1 e 4 como referência. Eu vou anilhar aqui, independente dos cabos, 1 e 4. Eu poderia ter colocado 1 lá e o 4 aqui. Isso é a gente que escolhe aleatoriamente. Então, se 1 e 4 tá aqui, vai ser alimentado pela bateria, na minha bobina de número 5, a gente pode verificar no desenho, a gente tem os números 7 e 10, correto? Só que a gente não sabe qual é o fio número 7 e qual é o fio número 10 aqui, qual lado que é o 7, qual lado que é o 10. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o negativo da bateria aqui, vamos alimentar o negativo aqui, vamos encostar, e com esse cabinho aqui de número 1, a gente vai estar colocando no positivo da bateria. A gente vai estar fazendo esse teste. O que vai fazer? Com o amperímetro, a gente vai medir o pulso que vai estar saindo aqui, né? Na outra bobina, né? O cabo positivo e o cabo negativo aqui, correto? Então, supor que esteja aqui o cabo, né? Nesse cabo aqui. Se na hora que a gente der o pulso, o amperímetro defragrar para a direita, lembrando, é sempre o primeiro pulso, não interessa se o amperímetro vai e volta, é sempre o primeiro pulso. Se a gente colocar aqui, a gente já vai saber que ele está na escala correta. Ele bateu certinho a polaridade. Então a gente vai sempre seguir o padrão. Se aqui a gente colocou o 1, né, o número menor como positivo e o 4 como negativo, aqui, se bater certinho para a direita, aqui o amperímetro defragrar para a direita, a gente tem o 7 e 10. Então o menor número vai entrar como positivo. Então o menor número entra como positivo aqui, número 1, e menor número entra como positivo aqui também, o número 7. Caso defragre para a direita, que é o que a gente quer. Se defragrar para a esquerda, a gente vai inverter e vai ver que o amperímetro vai defragrar para a direita. Então a gente vai numerar esse cabo aqui como número 7 e esse cabo aqui como número 10. Então vamos para a prática agora aqui. Então, galera, aqui ó, fio número 4, cabeamento aqui de número 4,
eu vou estar colocando aqui no negativo da bateria. E o fio número 1 eu vou estar colocando aqui no positivo da bateria. E eu vou analisar para onde o meu ponteiro lá vai deflagrar. Se vai deflagrar para a esquerda, se vai deflagrar para a direita. Se for para a direita, a polarização está certa. Aonde for positivo no meu amperímetro, eu vou colocar o fio número 7. E aonde for o fio negativo no meu amperímetro, eu vou botar o número 10. Se tiver invertido, né, deflagrar para a esquerda, eu vou inverter a polaridade e a gente vai ver que vai bater certinho. Então vamos observar agora aqui, quando eu encostar o cabo aqui no positivo da bateria, o que vai acontecer com o amperímetro. Deflagrou para frente, tá vendo? Lembrando, não é para manter o amperímetro direto conectado na bateria. É só para poder dar um toquezinho para poder sentir o pulso. Então, ó, na hora do toque, ó, o pulso, ó, foi para frente. Se foi para frente, galera, a gente sabe que a polaridade aqui está correta. Correto? Então, qual é? O par de 1 e 4 é 7 e 10. Então, se a gente colocou um menor número como referência no positivo, a gente vai pegar o menor número aqui de 7 e 10 e vai colocar na referência aqui como positivo. Então, se a polaridade do amperímetro bateu certo, então aqui vai ser o fio número 7 e aqui vai ser o fio marcado de número 10, correto? Então beleza, a gente já polarizou aqui a primeira bobina. Então galera, a gente pegou aqui, né, nossa bobina 1 e 4 como referência. Já vimos como é que a gente fez para polarizar aqui e achar qual lado que é o 7 e qual lado que é o 10. Então assim, só um detalhe, a bobina 1 e 4 ela vai ser referência pra gente para todas as outras bobinas. Então o que acontece? A gente já achou aqui, ó, 7 e 10, porque 5 foi par de 1, então 7 e 10 aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a bobina 1 e 4 e vai manter ela para fazer o esquema da bateria, correto? Só que a gente vai usar ela para polarizar os outros. Por exemplo, aqui foi a bobina de número 3. Então a bobina de número 3, se a gente olhar, ela vai ser par da bobina número 4, correto? Então assim, tu pode anilhar ela esporadicamente. Tu pode pegar aqui a bobina número 3 e marcar ela com anilha 3 e 6. Vai inverter. Então a gente pegou aqui a bobina número 3 e a gente anilhou, escolheu um lado para ser o 3 e o outro lado para ser o 6. A gente vai voltar lá naquela nossa bobina de referência que é 1 e 4, vai alimentar lá na bobina e com o amperímetro a gente vai analisar aqui, ó, se tá bem polarizado. Do jeito que tá aqui, se o amperímetro deflagrar para a direita, o número 3 vai se manter no local e o número 6 vai se manter no local. Por quê? Menor número no positivo, porque lá no positivo a gente está colocando 1 e aqui no negativo a gente está colocando 4. Agora, se deflagrar para a esquerda, a gente vai inverter. O número 3 a gente vai jogar lá em cima e o número 6 a gente vai jogar aqui embaixo. Então vamos para esse experimento agora aqui para a gente continuar o trabalho. Vai pegar lá de novo a bobina 1 e 4, vai usá-la como referência para todas as bobinas, né? Então aqui, ó, o 4 a gente vai colocar no negativo. Lá na bobina número 3 já está colocado o amperímetro e a gente vai colocar aqui um 1 no positivo da bateria e vamos analisar para onde que o ponteiro vai. Deflagrou para trás, correto? Preste atenção no primeira direção que o ponteiro vai. Quando a gente dá o toque, ó, ele primeiro foi para trás para depois dar o pulso para frente. A gente tem que sempre que considerar, por mais que seja pequeno, o primeiro toque, ó. Então deu para ver que tá invertido, né? Tá invertido, não tá polarizado corretamente. Aí tu dá. Então vamos lá. Como nessa posição aqui, né, e a gente colocou um amperímetro deflagrou para a esquerda, a gente vai trocar a polaridade. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o positivo do amperímetro, vai jogar lá em cima. Vamos jogar lá em cima. E o negativo do amperímetro vamos jogar aqui embaixo.
Invertendo. Como a gente fez isso, a gente também vai trocar as anilhas. O menor número ele sempre vai junto com o positivo e o maior número sempre vai junto com o negativo. Então a gente vai fazer o teste agora para ver se o amperímetro vai defragrar para a direita, como que é o que a gente quer. Então negativo lá, número 4, e o número 1 no positivo. Pronto, deflagrou para a direita. Invertemos a polaridade, tá vendo? Deflagrou para a direita. Então a gente pode dizer agora que essa marcação aqui que a gente fez está correta. Menor número no positivo, maior número no negativo. Então galera, aqui a gente já viu que onde é que é o lado da bobina aqui, na bobina número 3, qual lado que é o 3 e qual lado que é o número 6, né? Então o que a gente vai fazer agora aqui? Se a gente sabe que a bobina 3 é par da bobina 4, então olhando lá para o desenho, né? Bobina 3 é par da bobina número 4, e se na bobina 3 está marcado as anilhas como 3 e 6, na bobina número 4 a gente vai colocar as anilhas como 9 e 12. Então aqui na número 4 a gente vai colocar as bobinas 9 e 12, seguindo o padrão do nosso desenho, e a gente vai achar os lados aqui da mesma forma que a gente achou aqui na bobina de número 3, para achar o lado, qual que é o lado do 3 e qual é o lado do 6, e a gente vai fazer aqui com a bobina número 4, utilizando, né, os números 9 e 12. Então vamos lá. Galera, anilhei aqui, né? Se eu sei que paralelo de 3 é a bobina número 4, então aqui na bobina número 4 eu anilhei aqui, né, 9 e 12. Só que eu não sei se está correto. Novamente eu fiz a mesma coisa. O positivo eu coloquei no menor número e o negativo eu coloquei no maior número. Vou utilizar de novo a bobina lá que eu marquei como 1 e 4 aleatoriamente. Não sei qual que é o lado ainda de 1 e 4. Só estou usando ela como referência. Descobri já qual é o lado aqui correto de 7 e 10. Descobri o lado correto aqui de 3 e 6. E agora aqui em 9 e 12 eu não sei o lado correto, mas vou seguir o mesmo padrão. Positivo no menor número, negativo no maior número. 1 e 4 como referência, 4 no negativo, 1 no positivo. Se o amperímetro defragrar para a direita, a minha marcação aqui está correta, eu mantenho. Se defragrar para a esquerda, eu inverto. Boto o positivo aqui, menor número aqui. Negativo lá, maior número lá, faço o teste de novo e a gente vai ver com o amperímetro vai defragrar para a direita, e assim a gente continua fazendo as marcações. Número 1 e 4 sempre como nossa referência, mesma bobina, sempre como referência para poder polarizar todas as outras demais. Então vamos lá, pegando aqui ó, a bobina de referência, né? Vou colocar o 4 no negativo e o 1 no positivo. Vou analisar para onde o amperímetro vai defragrar. Aqui que está o detalhe, ó. Temos que observar com bastante atenção. Por mais que seja com muita intensidade ou baixa intensidade, tem que olhar sempre o primeiro toque do amperímetro, primeiro toque do ponteiro. Vamos analisar. O primeiro toque do ponteiro vai para frente ou para trás, ó. Foi para frente, tá vendo? O primeiro toque dele foi para frente e o segundo toque foi para trás. A gente sempre tem que levar em consideração o primeiro toque. É trabalhoso, dá trabalho, entendeu? Mas tem que ter um pouquinho de paciência e atenção, que dá para resolver, dá para solucionar esse problema. Então, gente, ó, assim que eu encosto no positivo, o primeira deflagração é para frente, ó. Tá vendo? Então, se a primeira deflagração foi para frente, significa que a polarização que eu fiz aqui já está correta. Menor número no positivo, maior número no negativo. Então, não preciso inverter. O que a gente vai fazer agora? Vamos olhar as outras bobinas que faltam, que é a bobina número 2 e a bobina número 6. Então, galera, faltou a gente ver a bobina 2 e 6, né? As duas últimas bobinas pares. A gente sabe aqui, ó, que 2 e 6 são bobinas pares. E a gente tem que levar em consideração os números. 2 e 5 é par de 8 e 11. Então tu escolhe
qualquer uma das duas bobinas e coloca aqui um número. Eu escolhi essa bobina número 2 para botar 2 e 5, mas vocês poderiam ter usado a bobina número 6 para colocar 2 e 5. Só que, obviamente, a bobina número 2 vocês deveriam colocar 8 e 11. Então, isso é uma coisa que você decide na hora. Então, eu escolhi aqui a bobina número 2, coloquei aqui 2 e 5, não sei qual lado. Então, a gente vai seguir o mesmo padrão. Positivo no menor número, negativo no maior número. Se na hora que a gente pegar a nossa bobina de referência lá de novo, 1 e 4, e alimentar na bateria 1 amperímetro deflagrado para a direita, a gente vai saber que a polarização já está certa. Se deflagrar para a esquerda, a gente vai inverter, medir de novo para tirar a prova real, vai ver que vai bater para a direita. Então vamos lá. Pegando nossa bobina agora de referência de novo, 1 e 4. Lembrando que a mesma bobina que a gente iniciou ela como referência, ela usou como referência para todas as outras bobinas. Então a gente vai colocar aqui, ó, o 4 no negativo, 1 no positivo e vamos analisar lá o amperímetro. Deflagrou para trás, tá vendo? A gente observar no primeiro pulso o ponteiro foi para trás, ó. Então significa que a nossa polaridade aqui foi marcada errada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai inverter. A gente vai pegar o positivo do amperímetro, vamos jogar do outro lado, e o negativo do amperímetro vamos jogar do outro lado. E vamos seguir as anilhas, sempre padrão. O menor número sempre vai acompanhar o positivo. E o maior número, ruim para tirar aqui. O maior número sempre vai acompanhar o cabo negativo, correto? Então agora a gente vai tirar a prova real. Se a gente inverteu, agora o amperímetro vai ter que deflagrar para a direita. Lembrando, a intenção é colocar a corrente para o mesmo sentido. Colocando a corrente para o mesmo sentido, a gente vai ter o campo magnético no mesmo sentido e vai ter a rotação do motor normal funcionando corretamente. Então, colocando lá o 4 no negativo e o 1 no positivo, a gente viu que agora deflagrou para frente. Deflagrou para frente. Então, agora está correto a marcação aqui. Menor número positivo, maior número negativo. Fecha. Então, galera, então aqui a gente achou já, né, qual lado é o 2, qual lado é o 5. Então a gente vai analisar agora a bobina número 6, que é a última, né? Então a bobina número 6 é par da bobina número 2. A bobina número 2 tem os cabos 2 e 5, já marcamos. E a bobina número 6 vai ter os cabos 8 e 11. Só que a gente não sabe qual lado que é o 8 e qual lado que é o 11. Então a gente vai fazer o mesmo padrão. O menor número a gente vai pôr no positivo e o maior número a gente vai pôr no negativo. Então, ó, os pares de 2 e 5 vai ser 8 e 11. Só que a gente não sabe ainda qual lado que é o 8 e qual lado que é o 11. Então a gente vai seguir o mesmo padrão. Positivo no menor número, negativo no maior número. Se deflagrar para a direita, a polarização está certa. Se deflagrar para a esquerda, a gente inverte a marcação, inverte a polarização do amperímetro e tira a prova real. Voltando lá, ó, pegamos o mesmo cabeamento lá, ó, mesma bobina 1 e 4 como referência, jogo o 4 no negativo e o 1 no positivo e observa se o amperímetro vai para frente ou para trás. Foi para trás, ó. É isso que a gente tem que ter noção, não pode errar e tem que prestar bastante atenção. O primeiro toque do ponteiro que a gente deve levar em consideração. Quando a gente encosta na bateria, lembrando, a bateria é só para dar um pulso, não é para ficar segurando direto, o amperímetro ele vai primeiro para trás, depois ele volta para frente, olha. Primeiro ele vai para trás, depois ele vai para frente. Isso significa
que a polaridade aqui está errada. Então o que a gente vai fazer? Se a polaridade está errada, a gente vai inverter a polaridade. Então a gente vai pegar aqui, ó, o cabo negativo, a gente vai jogar para cá. E o cabo positivo a gente vai jogar para lá. E vamos seguir o mesmo padrão. Troca a marcação também, né? Vamos trocar a marcação também. Sempre assim, menor número com positivo, maior número com negativo. Então vamos tirar a prova real agora. Pegando o cabo número 4 lá, colocando no negativo, o 1 no positivo e vamos observar o amperímetro. Tá vendo? Ele deu o primeiro toque para frente. É aqui que muita gente se confunde. Tem que observar sempre o primeiro toque. O primeiro toque vai para frente, ó. Ele dá o primeiro toque para frente e dá o toque para trás mais forte. Mas a gente tem que sempre considerar o primeiro pulso do amperímetro. Então, o primeiro pulso foi para frente. Então a polarização aqui está correta, né? 8 e 11. Bacana. Já mais ou menos polarizamos todos os números do motor. Só que aqui agora tem, né, uma questão muito importante que não deve esquecer. A gente pegou essa bobina aqui de número 1, numeramos paliativamente como 1 e 4, pegamos ela como referência e polarizamos todas as outras bobinas. A ideia foi fazer o sentido da corrente de cada bobina estar sempre para a mesma direção, sabendo que a corrente estando na mesma direção, o campo magnético também vai estar na mesma direção. Então pegamos aqui, ó, a bobina número 5, colocamos a corrente para a direita, a bobina número 3 para a direita, a bobina número 4 para a direita, a bobina número 2 para a direita, a bobina número 6 para a direita. Só que como a gente pegou a bobina número 1 como referência, a gente polarizou todas as outras bobinas, mas não polarizou ela. Então, obviamente, a polarização dela está invertida com as demais, que a gente polarizou. Então, o grande bizu aqui é, acabou de polarizar tudo, a gente inverte aqui. Aonde está a bobina número 4, o número 4 marcado, né, vai se passar a chamar número 1. E aonde está o número 1, vai passar a se chamar número 4. Então, essa é a grande questão que não pode se esquecer. Se não fizer essa inversão aqui, quando você ligar o motor, você vai ver que não vai funcionar, o motor vai roncar, porque você polarizou todas as outras bobinas, mas esqueceu de polarizar uma, que foi a que a gente usou como referência. Beleza? Então agora a gente vai para a prática, vai botar esse motor para funcionar, vai medir a corrente dele, vocês vão ver que vai bater certinho, vamos medir a RPM dele, vai ver que vai bater legal, e a gente vai tirar a prova real aí, mostrando que dá sim para a gente polarizar um motor de 12 pontas. Dá um pouquinho de trabalho para aprender, mas depois que aprende, legal, aí em questão de alguns minutos dá para ir fazendo tranquilo, beleza? Só relembrando aqui rapidamente a partida direta do motor, né? 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5, primeiro triângulo, 7 com 12, 8 com 10, 9 com 11, segundo triângulo, 2 triângulos, 220. Então lá na fase R a gente vai colocar 1, 6, 7, 10, 7, 12. Na fase S a gente vai colocar 2, 4, 8 e 10. Na fase T a gente vai colocar 3, 5, 9 e 11. Então galera, então agora é a hora da verdade para fechar, né? Fiz o fechamento aqui em partida direta mesmo, né, do motor. Polarização que tinha sido feita ficou lá, anilhada. Fechei aqui, né? Motor partida direta, e agora a gente vai dar partida no motor. Beleza? Colocar um perímetro aqui, né? Pra gente poder estar medindo a corrente, se a corrente está batendo certinho do motor. E a rotação do motor também. Vou ligar agora aqui no disjuntor. Vamos ver o que vai dar. Aí, ó. Ligamos o motor. Sereninho.
Pô, não viu nem a partida. Corrente do motor 3.8. Corrente nominal ideal. Aqui na outra fase, corrente está batendo 3.2. Na outra fase, corrente está batendo 3.6. Então, galera, a gente viu aí, ó, dá sim para polarizar. Motor de 12 pontos, ó, sereninho, não tá roncando, não tá aquecendo. A RPM dele tá ok. Então, mais uma missão cumprida aí.